pessoal. Estamos aqui para mais um quarto Fórum Buritis da Política. Agradecemos às autoridades presentes, em especial o Jornal do Buritis com Alexandre Adão, que está fazendo a cobertura para a gente. O vereador Braulio Lara, Dr. Flávio Grossi, os pré-candidatos que aqui estão, Dr. Bernardo Silviano Brandão, Bernardo Ramos e o senhor Irlan Melo. Agradecemos a diretoria da Associação do Bairro Buritis, agradecemos a presença do Mauro e da Domus, juntamente com o Alexandre, o Anderson, perdão. Agradecemos os presentes, agradecemos também quem está em casa nos acompanhando, a vocês de casa, os internautas que estão aqui nos assistindo em tempo real ou posteriormente. Essa live vai estar gravada nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, ok? Muito obrigada a presença. Bom, gente, aberto o quarto fórum do Buritis da Política. O tema hoje vai ser saúde. O projeto do Fórum Buritis na Política tem como objetivo criar um espaço por meio de diversos encontros para discutir com candidatos que pretendem atuar em prol das pautas do bairro Buritis, juntamente às esferas municipal, estadual e federal. É uma maneira importante de conhecermos como cada um irá atuar em seu mandato, caso seja eleito. A história nos mostra que, no calor dos períodos de campanhas eleitorais, escondem a verdadeira realidade de quem são as pessoas que realmente têm propensão a trabalhar na comunidade, mesmo fora dos períodos eleitorais. Em suma, depois que a eleição passa, aqueles candidatos interessados em ajudar o nosso bairro somem. Os que não se elegem diante da frustração e da derrota desaparecem. Os eleitos, pelo menos, têm gabinete onde podem ser procurados. Mas, mesmo assim, não se engajam para realmente construir para as soluções dos problemas da comunidade. Até porque, às vezes, estão ligados a outros propósitos e diretrizes de atuação. Diante desse cenário, a Associação do Bairro Buritis criou o Fórum Buritis na Política, justamente para trazer à tona a discussão entre os pretensos candidatos, suas motivações, suas propostas, suas qualificações, que os credenciam para serem merecedores de apoio e visibilidade no nosso bairro e região, por meio dos nossos canais de comunicação. Mas apenas mostrar interesse não é suficiente. Será apenas o primeiro passo. A questão é, precisamos acompanhar essas pessoas, passado, presente, e saber se realmente serão candidatos que poderemos contar no futuro. Existem regras na legislação eleitoral que não permitem que as pessoas façam campanha antecipadamente. No entanto, qualquer um pode se dizer um pré-candidato, mesmo ainda não estando filiado a partido político. O prazo para filiação é de 6 meses antes da data da eleição. Então, o que a Associação do Bairro Buritis espera no Fórum Buritis na Política é conhecer as pessoas que pretendem se candidatar, debater as pautas do bairro e da região, e, principalmente, durante o processo, certificar se realmente são pessoas que irão engajar-se verdadeiramente nas nossas causas. Em contrapartida, a Associação do Bairro Buritis dará visibilidade desde que efetivadas as suas futuras candidaturas, para que nós, moradores, possamos escolher aqueles que nos melhor representam. Nós vamos convidar agora os pretensos candidatos a se sentar aqui para iniciarmos o debate, a conversa,
os esclarecimentos devidos. Primeiramente, gostaria de chamar o doutor Bernardo Ramos. Por favor, doutor. Bem-vindo, boa noite, doutor. Doutor Bernardo Ramos, filiado ao Partido Novo, ele é natural de Belo Horizonte, formado em Medicina Federal pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, se especializou em ortopedia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, e no Texas, Scottish Rite Hospital, em Dallas, Texas, Estados Unidos. Membro efetivo do Corpo Clínico da Rede Mater Dei de Saúde, atuou também como gestor de saúde do Instituto Mano Dal. Em 2018, disputou a eleição para deputado federal. Em 2019, assumiu o cargo de secretário de Estado adjunto de Saúde de Minas Gerais. E em 2020, assumiu como vereador de Belo Horizonte. Atualmente, é primeiro suplente de deputado federal pelo Partido Novo em Minas Gerais e vice-presidente e diretor de saúde do IPSENG, pré-candidato a deputado federal. Obrigado pela presença, doutor. Eu quero apresentar o doutor Bernardo Silviano Brandão, filiado ao Partido Novo. Ele é natural de Belo Horizonte e formado na Faculdade de Direito Milton Campos de Nova Lima. Trabalhou como advogado em empresas no ramo da construção civil, mineração e saúde. Em 2019, passou a ocupar o cargo de Relações Institucionais, assessorando o vice-governador Paulo Brant. Ainda de forma voluntária, foi nomeado secretário de Estado adjunto de Cultura e Turismo do governo de Minas Gerais, função que atualmente exerce. Ele é pré-candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo. Fechando o quadro, gostaria de convidar Irlan Mello, se juntar aos demais. Irlan Mello, filiado ao PSD, Partido Social Democrático, natural de Belo Horizonte, nascido em 1975, Irlan Chaves de Oliveira Mello, é formado em Teologia e em Direito, especialista em processo civil. Participa da TV e do rádio no quadro Seu Advogado, focado em orientar o cidadão sobre os direitos legais. Também membro da Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-MG e professor pelas faculdades Kennedy e Promove. Idealizador do movimento Acorda BH, Irlan Mello foi eleito vereador em 2020, mais que dobrando a sua votação em relação ao pleito anterior, somando 8.902 votos. Em seu segundo mandato, continua a desenvolver ações nas áreas de educação, saúde, legislação tributária e nas causas na causa das pessoas com deficiência. Ele é pré-candidato a deputado federal. Todos os três aqui presentes conosco foram selecionados através da inscrição aberta no site, no e-mail, nas redes sociais da Associação do Bairro Buritis. Essa inscrição foi aceita até o dia 8 de novembro de 2021. Tá? Então, os três foram os que se candidataram a participar do fórum, do 4º Fórum Buritis na Política. Gostaria de explicar a regra para os três. Tá? Nós iremos fazer a pergunta para todos os três pré-candidatos. Vocês têm 2 minutos e 30, que será cronometrado à vista de vocês. Tá? Serão 4 perguntas. E as considerações finais, 2 minutos cada uma, sem direito à réplica ou tréplica. Vamos lá, Rose, vamos sortear aqui? Colocar na primeira bolinha. Bernardo Ramos. Na segunda bolinha. Bernardo Silviano Brandão. Agradeço o pessoal de casa que está nos assistindo. Agradeço também aqui presente a doutora Patrícia Albergaria. Muito obrigada por ter vindo participar aqui com a gente. Agradeço
UniBH, Centro Universitário do UniBH, nosso parceiro Eduardo França. Agradeço também, em especial, o Eduardo, já falei, o Eduardo França. Muito obrigada. O primeiro a responder. A primeira rodada de perguntas vai ser, mostra lá a Rose, Irlan Melo. O segundo pré-candidato a responder, na sequência, após o Irlan, vai ser o Bernardo Silviano Brandão. E, evidentemente, o terceiro, Rose. Doutor Bernardo Ramos. Sem cair. Como já foi informado anteriormente, esse é o primeiro encontro dos outros que teremos no decorrer do ano. O tema hoje é saúde. Vamos fazer a pergunta, então, para o Irlan Melo. Essa pergunta veio do Centro Universitário UniBH, Irlan, a junta de estudantes de medicina da faculdade, tá? Agradeço, como a Rose já falou, o UniBH é um anfitrião que nos recebe muito bem aqui no seu campus. Irlan, a partir da compreensão da saúde como política pública, perguntamos quais as suas sugestões para estratégias intersetoriais a serem desenvolvidas no bairro Buritis, considerando a parceria entre o UniBH e as unidades de saúde pública no entorno. 2 minutos e meio para sua resposta. Obrigado, eu quero agradecer a Associação do Bairro Buritis, quero agradecer também ao UniBH por essa oportunidade, cumprimentar os meus colegas aqui, debatedores, cumprimentar o meu colega vereador Braulio Lara. Bom, a Constituição diz que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Está lá no artigo 196 da Constituição. Entretanto, para exercitar esse direito, há muitas vezes necessidade de se ter parcerias. E a UniBH, por exemplo, faz uma parceria muito profícua com o poder público, no sentido, por exemplo, ampliou a vacinação. Existe uma questão de atendimento de recuperandos da APAC, aqui na associação, aqui na UniBH. Eu percebo, nesses 5 anos que estou trabalhando com o poder público na vereança, que, por exemplo, as PPPs da saúde, elas fizeram com que o Estado melhorasse a sua gestão. Hoje, por exemplo, um posto de saúde, e nós, por exemplo, não temos um específico aqui no Buritis, mas temos muito próximo aqui no bairro Havaí, a estrutura deles é muito apropriada. Então, quanto mais eu vejo o trabalho do Estado, eu percebo que há necessidade de diminuir essa máquina pública, muitas vezes ineficiente, substituir pelo particular, mas sem apenas os direitos. Então, assim, isso para mim é essencial. Então, por exemplo, poderíamos ampliar a questão das vagas de estágio, aqui mesmo uma parceria como essa. Os estudantes participando de projetos de conscientização, juntamente com os postos de saúde, junto com a área da saúde. Então, assim, existem muitas possibilidades, né, que nós podemos ampliar. Mas isso novamente é o quê? Decisão política. Se não tiver a decisão política de se fazer, não adianta nada. Se um gestor ele quer inchar o Estado, se a ideologia dele é de inchar o Estado, infelizmente é isso que vai acontecer. Então, eu entendo que essa parceria ela é necessária, ela precisa acontecer, ela é benéfica, principalmente na ponta, para as pessoas que mais precisam, e é isso que deve ser implementado. Obrigado. Tempo esgotado. Obrigada, Irlan. Agora farei a pergunta para o Bernardo Silviano Brandão. A partir da compreensão da saúde como uma política pública, perguntamos:
Quais as suas sugestões para estratégias intersetoriais a serem desenvolvidas no bairro Buritis, considerando a parceria entre o UniBH e as unidades de saúde públicas do entorno? Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, a todos que assistem online. Agradeço à Associação do Buritis por essa oportunidade. Acho que é válido a gente trazer temas importantes, não só para a época das eleições, mas temas importantes e corriqueiros no nosso dia a dia, né? Acho uma iniciativa excelente a gente poder debater com pessoas do nível do Irlan e do nível do Bernardo, né? Então, o que eu queria dizer a respeito disso, assim, acho que o Irlan resumiu muito bem aqui a parceria da UniBH com a região, a importância do UniBH para a região do Buritis, mas, como ele mesmo disse, o privado pode auxiliar muito o poder público. Eu estou no governo do Estado de Minas Gerais trabalhando há 3 anos e a gente vê a dificuldade a dificuldade que o poder público tem de desempenhar. E muitas vezes isso é por conta da burocracia, isso é por conta dos processos serem realmente muito amarrados, e a gente viveu uma situação de pandemia, que ainda estamos vivendo, mas um pico da pandemia ali no início dela, né? E a gente teve toda essa comoção de poder ajustar os hospitais para receber os pacientes, e foi uma dificuldade de conseguir os respiradores. Enfim, para o poder público, tudo normalmente é mais difícil conseguir, mas é o poder público que tem o dever de fazer. E fazer isso através de parcerias com a iniciativa privada, eu acho que é o caminho. A gente vê em tantas áreas isso dando certo, acho que na saúde também a gente precisa começar a criar essa cultura. Eu destaco aqui um exemplo. Felizmente, aqui em Belo Horizonte, a gente não precisou da utilização de um hospital de campanha, como São Paulo, por exemplo, utilizou, mas o governo do Estado teve a parceria da FIENG e de algumas empresas para a implantação daquele instrumento ali, né? A gente não estou entrando na discussão aqui de se era necessário ou se não era necessário, mas, de fato, foi a iniciativa privada auxiliando a saúde num momento muito difícil, né? Então, como bem disse o Irlan, acho que sim, a parceria entre o público e o privado na saúde, ela é possível, provável e necessária para que o Estado possa desenvolver esse caminho. Obrigado, Bernardo. Vou fazer a pergunta agora para o Dr. Bernardo Ramos. Dr. Bernardo Ramos, a partir da compreensão da saúde como política pública, perguntamos: quais as suas sugestões para estratégias intersetoriais a serem desenvolvidas no bairro Buritis, considerando a parceria entre o UniBH e as unidades de saúde públicas ao entorno? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a Associação do Bairro Buritis. Meu 3º ano participando aqui dos quatro anos que existiu o evento. Outros 2 eu já participei, agora estou pelo 3º. Muito obrigado. Obrigado aos meus colegas que estão debatendo comigo, Irlan e Bernardo. Obrigado ao vereador Braulio, que é um grande parceiro também, a todos os demais presentes. Vamos lá. A pergunta é muito ampla. Acho que a gente tem que pontuar algumas coisas que são muito relevantes, até quando a gente está falando de pré-campanhas, né, de pré-candidatos aos cargos específicos. Então, nós temos as nossas limitações. Nós estamos concorrendo a cargos do Legislativo. Sabemos que a saúde é tripartite, ou seja, ela tem uma responsabilidade que é do ente federativo União, que é o governo federal, uma parte que é do Estado e uma parte que é do município. E nós sabemos, sim, que todos eles podem, sim, compor com a iniciativa privada, como é o caso da UniBH, e que isso pode ser extremamente produtivo. A gente já viu diversas experiências, principalmente quando a gente fala de ensino e pesquisa. Acho que é um ponto extremamente relevante para a gente tocar sempre quando a gente está dentro de uma universidade tratando do tema saúde. Nós estamos vindo de tempos difíceis com a pandemia, né, onde a gente viu que realmente o conhecimento é muito importante. Não tenho dúvida que, não somente pelos 2 anos que já se passaram, mas principalmente pelo conhecimento adquirido nesses 2 anos, a gente conseguiu lidar um pouco melhor com a variante atual. Então, ou seja, tem uma total relação entre ensino e saúde. E um outro ponto essencial é entendermos qual a responsabilidade, por exemplo, de uma instituição como a UNE, de um bairro como o Buritis, e o que a gente poderia desenhar.
Na saúde, não tenho dúvida que o mais importante é o básico, a atenção básica, a atenção primária. E muitas vezes ela é desleixada. Então, eu enxergo como uma das grandes parcerias que pode ser feita no futuro entre Uni e bairro, a gente trazer para cá, sim, um posto de saúde, uma estrutura realmente eficiente que consiga contemplar os moradores que são volumosos aqui no bairro e, com isso, sim, promover até mesmo parceria dentro desse instrumento público, que pode ser através de uma parceria público-privada ou não, uma capacitação dos profissionais, um cuidado com a gestão, um requinte maior de excelência que torne a atenção básica, que é tão importante, inclusive no momento pandêmico como o de hoje, que nós estamos falando, por exemplo, de um instrumento que é a vacinação, que mudou a realidade da doença. E, com toda certeza, vem da atenção básica. Então, a gente tem que contemplar esse cenário um pouco maior e fazer essa parceria, seja com o público, seja com o privado, seja individualmente cada um dos dois, para que a gente tenha excelência na prestação de serviço para o morador do bairro. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Ramos. Bernardo Ramos. Gostaria de agradecer você de casa, que está nos assistindo, você que vai assistir esse vídeo posteriormente. Essa live está sendo gravada, tá? Então os pretensos candidatos vão poder acessá-la depois e assistir também e compartilhá-la sempre que possível. Gostaria de agradecer ao UniBH mais uma vez por estar emprestando a sua estrutura, tá? E como a primeira pergunta foi deles, eu gostaria de já deixar os pré-candidatos cientes que as portas do UniBH estão abertas, não só para a Associação do Bairro Buritis, mas por toda a comunidade. Então, se é um parceiro para o dia a dia que vocês estão procurando para representar e para fazer acontecer, o UniBH se candidata a isso, porque nós conhecemos e estamos aqui dentro todos os dias também. Tá? Vamos para o sorteio do segunda rodada de perguntas, Rosa? Vamos lá? Mexe as bolinhas aí. Vamos lá que eu vou puxar agora. Primeiro a responder, Bernardo Ramos. Segundo a responder, Irlan Melo. E, obviamente, o terceiro, Bernardo Silviano Brandão. Então, passamos para a segunda pergunta. Essa pergunta foi feita por um educador físico, representada pela aluna do 8º período de medicina do UniBH, que, inclusive, se encontra-se presente, e a gente agradece a presença. Muito obrigada. Letícia Jardim. Pergunta é a seguinte: você poderia explicar melhor a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais e como você poderia trazer recursos para financiar projetos que fomentem a prática do desporto? A pergunta vai para o Bernardo Ramos. Perfeito. Pergunta extremamente relevante, Letícia. Obrigado pela pergunta, obrigado pela presença, inclusive, né? Quanto mais pessoas a gente puder receber aqui nesse debate, não tenho dúvida que sempre vai enriquecer. Esporte, para mim, é uma das coisas mais caras que tem. Eu conversei recentemente, inclusive, com alguns ex-jogadores de futebol, sobre a possibilidade de a gente estar desenvolvendo trabalhos bacanas, porque eu fui jogador de futebol até os meus 19 anos. E foi talvez o lugar mais inclusivo, e eu tenho certeza que o Irlan também pode concordar, porque nós estamos juntos nessa causa de inclusão de uma forma diversa, que eu vivenciei. Então, a Lei de Desporto do Estado de Minas, ela, entre aspas, viabiliza vários recursos específicos para que a atividade seja desenvolvida e trazendo vários ganhos para a sociedade de uma forma geral. Né? Então, acho que qualquer tipo de incentivo para o esporte, ele sempre vai ser uma coisa extremamente bem-vinda. O esporte ele é saúde, o esporte ele é inclusão, o esporte ele é educação, é disciplina, ele envolve várias coisas que estão contempladas num único instrumento. E muitas vezes negligenciados. Se a gente pegar os próprios países desenvolvidos, pega pelas Olimpíadas, a gente vê o resultado do quadro de tabelas, a gente vê o tanto que a gente pode ainda melhorar um país que a gente tem. Então, não tenho dúvida que, enquanto deputado federal, que seria outra legislação, diferente da estadual, que hoje é contemplada no Estado de Minas, a gente pode trabalhar para que outros incentivos sejam feitos, para que eles realmente sejam de fato contemplados, para que instituições possam fazer parceria, seja com o público, seja com o privado, para que a gente possa fazer realmente com que as pessoas enxerguem o esporte da melhor forma possível.
com que traga oportunidades, muitas vezes inexistentes em outras áreas, para a pessoa menos favorecida de um aglomerado, para a pessoa menos favorecida de outros setores da sociedade, por talento, por, às vezes, muitas vezes, simplesmente um talento inato, outras por persistência e força. Então, realmente, eu enxergo o esporte como uma das ferramentas mais poderosas dentro da sociedade. Nos Estados Unidos eu vejo isso muito forte, ainda mais tratando de faculdade. A gente vê os esportes universitários extremamente reconhecidos. Vamos pegar a própria NBA, você tem quase que um estágio probatório no basquete universitário, quando você forma grandes talentos, e esses grandes talentos, às vezes com poucas oportunidades em outros locais da sociedade, eles ganham uma oportunidade no maior esporte, talvez vislumbrado dentro da América. Então, eu não tenho dúvida que quanto mais a gente puder juntar educação, esporte e saúde, através das leis de incentivo, seja estaduais, seja estadual, seja federal, a gente vai conseguir melhorar a situação do cidadão de uma forma geral também. Obrigado, doutor Bernardo Ramos. Você de casa está nos assistindo, esse é o 4º Fórum do Buritis da Política, com o tema Saúde. Pergunta agora, do segundo bloco, para o Irlan Melo. Irlan, você poderia explicar melhor a lei estadual de incentivo ao esporte de Minas Gerais e como você poderia trazer recursos para financiar projetos que fomentem a prática do desporto? Em primeiro lugar, parabenizar a Letícia por querer se envolver. Eu acho que isso é o primeiro passo para que a gente possa transformar a sociedade. Talvez por um acaso do destino, talvez não, hoje eu estive reunido com a Pretinha. A Pretinha foi jogadora da seleção brasileira feminina de futebol. E ela questionando a dificuldade que tem de conseguir fazer com que o esporte feminino, o futebol feminino, pudesse se desenvolver mais em Belo Horizonte. E, dentro da sua pergunta, né, eu aprovei, no ano de 2020, a Lei 11.245, que autoriza os particulares a adotar campos de futebol, quadras esportivas. Aqui, bem próximo, aqui no Betânia, já tem um campo que foi adotado de acordo com essa lei. Para quê? Para que ele possa transformar o lugar e o Estado tenha horários específicos para poder utilizar. Isso é um ponto. Como que eu posso ajudar? Um deputado federal, um deputado estadual, eu não sou contra as emendas parlamentares. Ele pode incentivar através de emendas parlamentares, ele pode colocar recursos específicos ali. Mas ele pode fazer também com que a lei estadual ela tenha eficácia. Por que eu digo isso? A pergunta é, quantos conhecem a lei? Existem pessoas específicas para captar esses recursos? Muitas vezes a pessoa não sabe nem quem procurar para fazer com que aconteça, para que a lei aconteça para a vida dele mesmo, especificamente. Então, é mais fácil procurar um patrocínio privado do que entrar numa lei de incentivo. E, às vezes, também, dependendo do gestor público, é bom a gente falar isso claramente também, eles têm os apadrinhados. Aquelas pessoas que eles preferem ajudar em detrimento de outros. Como que a gente muda isso? Votando certo, escolhendo pessoas honestas, pessoas de caráter, pessoas que vão colocar o interesse público na frente do interesse do particular. Aí sim a gente consegue modificar alguma coisa. Então, eu vejo que é muito importante a gente conseguir ampliar essa discussão, esse debate, mas a gente precisa também qualificar as pessoas para utilizar a lei e também utilizar isso em relação ao poder público. Por quê? Um dos menores orçamentos de qualquer governo é o da esporte, infelizmente. Obrigado. Obrigada, Irlan Melo. Pergunta segue de número 2, feita por um educador físico representado pela aluna do 8º período de medicina do UniBH, a Letícia Jardim, que está presente. E a pergunta agora vai para o Bernardo Silviano Brandão. Você poderia explicar melhor a lei estadual de incentivo ao esporte de Minas Gerais e como você poderia trazer recursos para financiar projetos que fomentem a prática do desporto? Bernardo? Bom, vamos lá. Objetivamente, como é que funciona a lei de incentivo ao esporte, a lei estadual de incentivo ao esporte? Ela é muito parecida com a lei de incentivo à cultura, tanto a estadual quanto a federal, que são mais difundidas um pouco mais do que a do esporte. Uma empresa privada, ela pode renunciar um valor, um percentual do ICMS dela para investir
em projetos esportivos. Então, como que isso funciona? Hoje, no governo do Estado, a área de esporte está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, existe uma subsecretaria de esportes que recebe projetos e aprova os projetos, e ela é como se fosse uma chancela do Estado falando, olha, esse projeto está apto a captar na iniciativa privada uma renúncia de ICMS. Então, assim, objetivamente é dessa forma que a lei funciona e que é muito parecido, como eu disse, com a lei da cultura. Eu hoje estou na Secretaria de Cultura e Turismo como secretário adjunto e a gente tem uma superintendência dentro da nossa secretaria que trata da mesma questão. O Irlan bem disse aqui uma outra questão que é como difundir a lei, como a gente fazer com que as pessoas saibam que a lei está, que esses projetos podem ser aprovados na lei, como que a lei está acontecendo. É uma dificuldade que a gente tem na Secretaria de Cultura e Turismo, é de dar essa capilaridade, é de fazer essa, eu diria até a comunicação de que a lei está disponível para esses recursos poderem ser acessados, tanto na lei de incentivo ao esporte quanto na lei de incentivo à cultura. É uma dificuldade muito grande que a gente tem, e dentro da nossa secretaria a gente tenta ao máximo. Minas Gerais tem 853 municípios. É muito difícil a gente acessar todas as pessoas, todos os fazedores de cultura do Estado, para informá-los, olha, você tem a oportunidade de captar dinheiro aqui pela lei, e até mesmo de ajudá-los a escrever os projetos, porque a permissão para essa renúncia do ICMS para as empresas, ela já existe. A gente precisa dar esse subsídio. A gente precisa fomentar desta forma, dando a comunicação e capacitando as pessoas para ter acesso a esse recurso. E é inegável o quanto o esporte é importante para a saúde, o quanto o esporte faz a diferença na saúde, como o Bernardo bem disse, né, ali de base, faz toda a diferença para uma saúde plena para os tempos para frente. Obrigada, Bernardo Silviano Brandão. Seguindo aqui, a gente agradece ao Centro Universitário UniBH e gostaria de informar a todos, inclusive aos presentes, que estamos cumprindo todo o protocolo do Covid aqui no Centro Universitário para esse evento que acontece, que é o 4º Fórum Buritis da Política. Dando sequência, agradecemos também a Letícia Jardim pela presença e pela pergunta. Partiremos agora para a pergunta de número 3. Vamos para o sorteio. Bernardo Silviano Brandão. Bernardo Ramos. E, obviamente, o Irlan Melo. Vamos abrir, então, a terceira rodada de perguntas, né, com o tema do 4º Fórum Buritis da Saúde. Para o nosso primeiro encontro é saúde. O tema discutido hoje é saúde. Pergunta elaborada pelo Conselho da Associação de Moradores do Bairro Buritis. Nós tivemos já 2 perguntas, uma formulada pelo UniBH, a segunda pergunta foi formulada por um profissional da área de educação física, representado aqui, como nós já falamos, pela aluna da casa, né, do 8º período de medicina, Letícia Jardim. E a pergunta agora, elaborada pelo Conselho da Associação de Moradores do Bairro Buritis. Vamos lá, para o Bernardo Silviano Brandão. Bernardo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. A educação nos dá conhecimento, o trabalho nos provê alimentos, a moradia provê segurança. É possível promover saúde pública sem que os cidadãos tenham acesso ao trabalho, moradia e educação digna e de qualidade? Bom, obrigado pela pergunta. A resposta é não, não é possível.
Não é possível que a saúde desempenhe toda a função que ela tem que desempenhar sem que as outras áreas estejam completamente sendo desenvolvidas, né? É importantíssimo para a educação, as crianças ali no início de sua vida, poder praticar esportes, como a gente falou na última pergunta, né? Poder praticar esportes, poder se alimentar bem. Então, são alguns dos deveres do Estado que fazem com que o trabalho da saúde seja um trabalho mais fácil, entre aspas, lá na frente, né? Então, questões de habitação, de saneamento, muitas doenças poderiam ser, eu não sou especialista em saúde, acho que o Bernardo vai poder falar melhor, mas muitas doenças poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem acesso ao saneamento básico e uma moradia mínima, né? Mínima de higiene, que eu digo. Então, eu acredito, sim, fortemente que no mundo ideal, todas as outras áreas, né, saúde, educação, moradia, trabalho, né, acesso ao trabalho, da pessoa poder ocupar a cabeça, poder desenvolver, ganhar o seu dinheiro, eu acho que são sim, formas da gente fazer um trabalho preventivo para a saúde, né? Acho que, como eu disse aqui, o Bernardo vai saber falar melhor, e sei que o Bernardo é muito defensor desse trabalho de base, né, da prevenção. Então, acho que esses fatores, moradia, saneamento, trabalho, alimentação, tudo isso contribui, sim, para que o trabalho da saúde, entre aspas, seja um trabalho mais fácil. Obrigado, Bernardo. Passamos, então, agora para o Bernardo Ramos. A pergunta. Som? Bernardo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. A educação nos dá conhecimento, o trabalho nos prevê alimentos e moradia, provê segurança. É possível promover saúde pública sem que o cidadão tenha acesso ao trabalho, moradia, educação digna e de qualidade? Não. Como o próprio Bernardo Silviano já falou também, acredito que a resposta é muito óbvia e muito simples até, não. Com toda certeza, saúde é muito mais do que simplesmente adoecimento ou algum tipo de patologia. A gente pode entrar em diversas searas, né? Para mim, os três conceitos básicos, saúde, educação e segurança, estão totalmente interligados. Dá para a gente estender para moradia, dá para a gente estender para esportes, tem várias outras coisas que comungam de uma sociedade saudável. A gente está tendo esse exemplo muito claro no momento pandêmico. Acho que a pandemia, apesar de todo o desastre, toda a tragédia que ela veio trazendo, ela deixa alguns recados, algumas mensagens muito claras para a gente, né? Então, nós estamos vendo aí um adoecimento mental muito grande, por isolamento social, por dificuldade de convívio, por, entre aspas, perda do trabalho, perda da capacidade de produção, o pai perdendo aquela capacidade de levar o pão de cada dia para dentro da sua própria casa. Então, isso, na verdade, quando se tem a casa, nós temos percebido, inclusive em Belo Horizonte, de forma vultuosa, o número de aumento de moradores de rua, que tem tanto uma questão psiquiátrica como uma questão social envolvida, ou seja, nós estamos falando de diversas coisas que estão interligadas. E é impossível da gente separar, né? A sociedade como um todo, ela é praticamente toda interligada, né? Se a gente for falar de segurança, nós vamos estar falando parecido. Se a gente for falar também de educação, nós também vamos estar falando parecido. Então, tem essas questões básicas de uma sociedade que precisa de um bem-estar, que elas estão totalmente interligadas. Então, acho que uma criança, um adulto saudável, eles têm que ter a capacidade de produção, ou a capacidade de educação, ou a capacidade, entre aspas, intelectual de sanidade mínima. E aí entra no ponto até do saneamento básico, um pouco que o Bernardo falou, que é o ponto mais importante para mim. Quando a gente fala de todos esses pontos que nós citamos, tudo que é primário, tudo que é básico é importante. E o saneamento é um desses pontos. Quando a gente fala atenção básica, eu volto a falar que ela, inclusive, é muito mais barata do que qualquer outro tipo de atenção, seja secundária, seja terciária, quaternária. Nós estamos falando, às vezes, de uma economia de 5 para 1, ou seja, R$5 que você investe numa atenção terciária, é mais barato você colocar R$1 na atenção primária, que é muito mais efetivo esse retorno. Isso, às vezes, para um agente de saúde, indo na casa daquela família específica, identificando um esgoto a céu aberto que poderia evitar uma série de doenças, de comorbidades e problemas para aquela família específica. Então, não tenho dúvida que o conjunto de tudo isso que foi citado pela OMS que contempla o bem-estar de fato, que contempla a saúde
de uma forma mais ampla. E que a gente tem que estar trabalhando para que essas coisas funcionem não como um ciclo vicioso, e sim como um ciclo virtuoso, onde uma corrobore as ações da outra e ajude para que a gente faça principalmente a chamada prevenção do adoecimento. Obrigado, doutor Bernardo Ramos. Vamos agora dar continuidade ao terceiro bloco, fechando ele com o Irlan Mello. Você fazer a pergunta. Irlan, a Organização Mundial de Saúde, OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença. A educação nos dá conhecimento, o trabalho nos provê alimento, a moradia provê segurança. É possível prover saúde pública sem que os cidadãos tenham acesso ao trabalho, à moradia e à educação digna e de qualidade? Obrigado pela pergunta. Eu acho que nós vamos ser uníssonos aqui, né, unânimes na resposta, que realmente não é possível. Agora, não é possível por quê? Se nós temos uma Constituição que diz que, inclusive, existe repasses obrigatórios, tanto na área da saúde, como, por exemplo, na área da educação. Por que então, que isso não acontece? Em primeiro lugar, quando nós vamos votar, nós precisamos saber se vamos votar em pessoas que estão dispostas a cumprir o seu papel. Um dos papéis do legislador é fiscalizar. Então, se esse recurso não está indo para a saúde, se esse recurso não está indo para a educação, para onde que ele está indo? Para o bolso de quem? Alguém está fiscalizando? Outro ponto que é interessante, né? Nós tivemos agora um novo marco do saneamento. E o saneamento tem tudo a ver com a saúde. Ok, uma corrente ideológica foi totalmente contrária. E nós já estamos vendo mudanças por conta do particular ingressando nesse trabalho. E quantas reclamações a gente tem, por exemplo, na área do saneamento? Exemplo muito fácil. Quando a telefonia era estatal, você comprava até imóvel com o direito à telefonia. Depois que ela passou a ser privada, qualquer pessoa tem hoje um telefone. Por que isso não pode acontecer na parte do saneamento e também da iluminação pública? Então, quando a gente está falando aqui de acesso a trabalho, moradia, educação digna, o Estado não consegue prover isso não. Mas ele, se não atrapalhar, ele já ajuda muito. Porque, infelizmente, quando o Estado ele quer assumir uma função além da sua capacidade, e infelizmente é isso que acontece. Como assim isso acontece? Acontece nas UPAs lotadas, acontece quando tem fila para matricular pessoas na escola pública e não tem vaga. E o que é necessário? É necessário fiscalizar, é necessário utilizar bem os recursos públicos, é necessário punir aqueles que utilizam de malversação desse numerário, para que a gente possa ter o investimento no ponto correto. Então, isso tudo faz com que nós possamos pensar quem vai fiscalizar. Esse é o ponto. Obrigado. Obrigado, Irlan, pelas suas considerações. Você de casa que está acessando agora nossas redes sociais, acessando nossa live, ou vendo esse vídeo posteriormente, você está assistindo o 4º Fórum do Buritis na Política. O tema de hoje desse nosso encontro é saúde. Os pré-candidatos que estão aqui participando conosco, doutor Bernardo Ramos, Bernardo Silviano Brandão e Irlan Mello. Agradeço a todos vocês presentes aqui de antemão. A Associação do Bairro Buritis tem o prazer sempre de receber pessoas interessadas com o futuro de nossa cidade, o futuro do nosso estado e do nosso país. É um prazer para nós estar compartilhando esse momento importante de cidadania, de democracia, de civilidade com todos vocês. Vamos abrir a 4ª rodada de perguntas, Rose? Vamos lá? Vamos lá. Vamos sortear o próximo aí. Aqui, ó. Já puxei. E o primeiro a responder será o Irlan Mello. Na sequência, Bernardo Ramos. Quem será agora, hein? Por fim, Bernardo Silviano Brandão.
Então, gente, vamos para a pergunta número 4, elaborada pelo Conselho da Associação do Bairro Buritis. E a pergunta é a seguinte para o Irlan Melo. Pode parecer contraditório, mas temos uma rede considerável de atendimento na saúde pública. Porém, a pressão sobre o sistema é grande e constante. Embora não haja um estudo consistente, observa-se que a recorrência e o público é mesmo a maioria das demandas. Me fez entender? A última frase é: por que isso ocorre e o que fazer? Você quer que eu repita? Não, eu acho que seria interessante para quem está nos acompanhando, porque ficou truncado. Ok, então vamos lá. Pode parecer contraditório, mas temos uma rede considerável de atendimento na saúde pública. Porém, a pressão sobre o sistema é grande e constante. Embora não haja um estudo consistente, observa-se que a recorrência e o público é o mesmo na maioria das demandas. Por que isso ocorre e o que fazer? Obrigado. Olha, veja bem, por que há um aumento e uma pressão no sistema público? Primeiro, empobrecimento da população. Quem tem dinheiro não vai procurar o poder público, não vai procurar um posto de saúde. Quem tem dinheiro vai procurar um atendimento privado, que está lotado também, mas vai procurar o atendimento privado. Isso é o primeiro ponto. Eu poderia aqui dizer, por exemplo, em Belo Horizonte, que estão sendo inaugurados mais de 40 novos postos de saúde, uma estrutura, assim, não tem nem comparação com a que era antes, que isso também pode atrair as pessoas. Por quê? Porque na situação anterior, elas não utilizariam o posto de saúde. Mas a verdade é que só vai utilizar o sistema público se é uma emergência, né? Aí uma emergência vai lá para o João 23, é necessário mesmo. Agora, fora isso, pelo empobrecimento, porque, infelizmente, a população está ficando mais pobre. Isso por quê? Porque, muitas vezes, as políticas públicas que são utilizadas pelo Estado a nível federal, estadual, municipal, elas acabam prejudicando o crescimento econômico da população. O lockdown, esse não é um nome nem correto, né? Os fechamentos. Quantas empresas quebraram? Quantas empresas que não vão voltar a funcionar? Quantos pais de família e mães de família perderam seus empregos? Agora, nessa circunstância, vai utilizar o quê? O sistema de saúde público, porque não tem mais condição de pagar o plano de saúde. Então, dados existem. Existem, por exemplo, no portal da Prefeitura, do Estado, existem dados em relação a isso. E, por fim, eu visitei aqui o Centro de Saúde do Palmeiras e a gerente me disse o seguinte: olha, está inaugurando 3 torres que vai aumentar o fluxo de pessoas aqui. Eu pergunto, na hora que foi aprovar esse loteamento, essas novas construções, o poder público não poderia já ter previsto que essas pessoas também iriam utilizar o posto de saúde, e aí exigir contrapartida, ou melhorar o próprio posto de saúde? Gestão. Infelizmente, gestão. Pessoas que estão acostumadas a reagir e não planejar. Precisamos mais de pessoas que planejem. Obrigado. Obrigado, Irlan, pelas suas considerações. Vamos dar continuidade aqui à 4ª rodada de perguntas. Vamos fazer agora para o Bernardo Ramos, a 4ª pergunta na sequência. Doutor Bernardo Ramos, pode parecer contraditório, mas temos uma rede considerável de atendimento na saúde pública. Porém, a pressão sobre o sistema é grande e constante. Embora não haja estudo consistente, observa-se que a ocorrência e o público é o mesmo na maioria das demandas. O que isso ocorre? Por que isso ocorre e o que fazer? Perfeito, Romulo. Acho que é uma pergunta extremamente cabível. Acho que é tentar ser ruptivo. Acho que, na verdade, nós precisamos aqui, com essa resposta, tentar mudar o mindset das pessoas. E passo por alguns pontos.
É claro que nós temos o mesmo público e às vezes ele é crescente, oscila em alguma margem, pelo empobrecimento, pelo enriquecimento, por algum momento econômico que o país passa. Quando a gente tem a situação atual pandêmica, com vários fechamentos de empresa, por exemplo, você tem um público, inclusive, que poderia ser encaminhado para iniciativa suplementar de saúde, e que acaba tendo que voltar aos nossos postos de saúde do SUS. Mas, de uma forma geral, focado exclusivamente no que é público, e que a gente pode, literalmente, atingir de forma mais importante, eu acho que gestão é a palavra mais chave. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender o caminho de saúde. E eu já citei isso aqui numa outra resposta, que é entender a saúde, a atenção primária, como um dos pontos de maior referência. Quando a gente fala de prevenir ser melhor do que remediar, é a maior realidade que a gente tem de um ponto de vista de gestão. E como eu já citei em exemplos numéricos, para cada R$1 investido em atenção primária, você economiza 5 na atenção terciária. E hoje nós temos total, o nosso sistema de saúde é voltado para apagar incêndio, ao invés de prevenir. Então, se eu conseguisse, de fato, tratar essas pessoas, controlar as doenças do nosso dia a dia, como hipertensão, diabetes e diversas outras que são controláveis e que, teoricamente, poderiam evitar eventos agudos, como os AVCs, infartos e outras destas, não tenho dúvida que a gente teria muito menos inchaço do atendimento em UPAs, em postos de saúde e nos próprios hospitais e, teoricamente, uma sociedade muito mais saudável, com muito mais qualidade de vida, inclusive. Então, acho que a gente tem que mudar um pouquinho o viés, a forma de enxergar do gestor, entender que a atenção primária tem que ser uma prioridade absoluta. Claro que a mudança de chave não é tão simples quanto ela parece, porque nós estamos falando de uma sociedade adoecida, onde os serviços de urgência e emergência extremamente cheios e você não tem o dinheiro suficiente. Falta dinheiro? Não. Aí nós estamos falando também de corrupção, nós estamos falando de diversas outras coisas que acontecem e atingem o nosso poder de Estado. Então, que realmente sai um montante gigantesco do governo federal e esse dinheiro vem a conta-gotas caindo no município. Então, é um sistema completamente viciado, que tem que ter uma disruptura em algum momento. Eu acho que está passando a hora da gente sair do Estado burocrático para o Estado desenvolvimentista, que a gente realmente consiga entregar a saúde no contexto real da palavra. É sair, na verdade, de tratar a doença e começar a prevenir. Então, acho que são várias palavras que podem nos ajudar a diminuir esse contexto de inchaço, de grande demanda nos postos de saúde, na atenção primária, de forma desorganizada, e todo mundo doente, sem conseguir ter o mínimo que se é exigido pela Constituição. Obrigado, doutor Bernardo Ramos. A pergunta agora vai para Bernardo Silvano Brandão. Pode parecer contraditório... O microfone está ruim. Desculpa, gente. Pode parecer contraditório, mas temos uma rede considerável de atendimento na saúde pública, porém, a pressão sobre o sistema é grande e constante. Embora não haja um estudo consistente, observa-se que a recorrência e o público é o mesmo na maioria das demandas. Por que isso ocorre e o que fazer, doutor? Bom, sendo o terceiro aqui a falar, eu vou concordar com meus colegas aqui. Acho que passa por uma questão de gestão, principalmente, e quando se fala em gestão, a gente inclui aí a prevenção aí dentro. Acho que com uma gestão melhor é possível desenvolver uma saúde pública preventiva, e essa pergunta, ela está de certa forma ligada com a pergunta anterior, né? E quando a gente falou de prevenção também, que outras atividades do dia a dia e outras atividades, outras políticas públicas, elas são forma de prevenir. Acho que realmente a questão da lotação dos postos de saúde, dos hospitais, tanto na rede pública quanto na rede privada, mas a gente está aqui para discutir a questão pública, passa por gestão. E o Irlan pontuou bem, passa pelo trabalho também do legislador no seu papel de fiscalização. Quem que está fiscalizando isso? Está sendo conivente com eventuais erros de gestão? Né? O que o legislador e fiscalizador pode fazer para melhorar isso? Pode auxiliar a administração, o executivo, a gerir melhor os recursos e todo o material humano também que está ali dentro da saúde. Acho que essa resposta ela é bem básica na gestão e na prevenção. Com a prevenção, a gente tem as pessoas indo menos aos postos de saúde, existem vários instrumentos para serem utilizados
na prevenção, né? Saúde da família, enfim, o médico que vai em casa, são várias instrumentos que o poder público pode utilizar, várias políticas públicas que podem ser desenvolvidas nessa seara para que a prevenção aconteça e que a gestão dos recursos e a gestão administrativa da saúde sejam melhor empregados. E acho também, e o Bernardo mencionou muito bem, passa por um entendimento da população do que deve fazer quando tem alguma doença, né? Acho que a questão da comunicação também, do Estado se comunicar melhor de como o cidadão deve ter acesso e pode ter acesso à saúde, tanto essa saúde de prevenção, quanto também uma saúde repressiva, né? Obrigado, Bernardo. Pessoal, estamos aqui então no 4º Fórum de Política do Buritis. Agradecemos a presença de todos aqui. Agradecemos você que está em casa, internauta que acompanha a gente há bastante tempo, a você que está no Instagram acompanhando. Agradecemos as autoridades presentes, agradecemos meu parceiro Rômulo Belfort, agradecemos o Mauro, o Anderson, a turma dos bastidores que estão aqui, agradecemos ao Centro Universitário UniBH, que é um parceiraço da Associação do Bairro Buritis. Agradeço muito meu amigo Braulio Lara, que foi o que me colocou nessa posição aqui maravilhosa. Agradeço demais. E, por fim, a gente já está no encerramento do fórum. Vou passar aqui as considerações finais aos nossos pré-candidatos, iniciando... Vamos lá? Considerações finais agora vai iniciar pelo Irlan Melo. Na sequência, Bernardo Silviano Brandão. Cadê a musiquinha de suspense para o último aí, Mauro? Fechando as considerações finais, doutor Eduardo, doutor Bernardo, vamos mudar seu nome, viu? Doutor Bernardo Ramos. 2 minutos para as considerações finais. Irlan, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Associação do Bairro Buritis, a UniBH, a você que está nos acompanhando nas redes sociais, as pessoas que estão aqui hoje presencialmente, meus colegas debatedores. Hoje é o primeiro e nós ainda vamos ter, acho que mais 7 encontros ainda, né? E eu espero que esse papo, essa discussão, essas perguntas e respostas possam fazer com que as pessoas se interessem mais pela política, não somente no ano de eleição, mas durante todo o tempo, porque a nossa vida depende das decisões que são tomadas politicamente. E não se envolver é uma forma de se envolver errado. Porque existem muitas pessoas que simplesmente não querem se envolver. Então, elas estão dando o direito de fala, o direito de tomar decisões para os outros. E a gente tem que tomar as rédeas. Então, assim, um agradecimento especial mesmo à Associação do Bairro Buritis. E eu quero fazer isso em nome do meu colega vereador, Braulio Lara, que esteve à frente da associação por muitos anos, é um parceiro na Câmara Municipal e tem lutado assim, de uma forma para fazer a diferença aqui no bairro Buritis. E isso agora se expandiu para toda a cidade de Belo Horizonte. Então, assim, é algo notável que nós precisamos continuar. Isso pode mudar a realidade nossa do futuro. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é planejando o futuro. E toda viagem começa com o primeiro passo. E esse primeiro passo é tão importante que é a tomada da decisão. Então, quando a gente está esclarecido, né, quando a gente sabe o que fazer, faz toda a diferença. Então, conhecimento dos candidatos, das propostas, da ideologia que está por trás dos candidatos, daquilo que ele pode, já fez ou deixou de fazer, isso faz muita diferença. Então, parabéns a todos, aos colegas, e muito obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos, Irlan Mello, a presença, mais uma vez, disponibilizando aí o tempo. Poderia estar em casa descansando ou fazendo outros afazeres e está aqui participando aí com a gente, colaborando com a gente aqui, mais uma vez, da Associação do Bairro Buritis. Doutor Bernardo Silviano Brandão, suas considerações finais, por favor. Vamos lá, gente. Obrigado de novo, né? O agradecimento aqui à associação por abrir um espaço de debates. Acho que é importantíssimo a gente debater temas tão relevantes como serão debatidos aqui nos nossos próximos encontros. Não dá para a gente falar de bairro Buritis sem falar de Braulio Lara, né, que desempenha um trabalho excelente lá na Câmara e já desempenhava um trabalho aqui pela associação. Acho que essa organização toda que esse bairro tem hoje aqui passa muito pelas suas mãos, Braulio, e trazer a política para o dia a dia das pessoas. Se não for a gente, pessoas do bem, que querem fazer o bem, que querem debater, que enxergam o debate democrático como o único caminho para a gente desenvolver políticas boas para o cidadão, acho que não tem outro caminho. Acho que o caminho é esse. A gente vive um país tão polarizado, tão enraivecido ultimamente, que é muito prazeroso poder sentar num local como esse e discutir com pessoas o que a gente quer de bom para a sociedade. Pode ter uma ideologia diferente ou outra, mas no final das contas a gente quer a mesma coisa. A prestação de bons serviços, que todo mundo tenha acesso à saúde, segurança, educação e demais deveres do Estado. Então, estar aqui, poder discutir, debater num palco como esse, num bairro tão importante para a capital, e não só para a capital, mas para o Estado, é muito prazeroso. Eu agradeço muito Bernardo, Irlan, por terem trazido aqui também os seus conhecimentos. Estou à disposição, vai ser um prazer estar aqui nos próximos encontros para a gente debater os outros temas que aqui vão ser colocados. É um prazer e boa noite a todos que estão aí assistindo e todos que estão aqui presentes. Obrigada, doutor Silviano Brandão. As considerações finais do doutor Bernardo Ramos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês da ABB, Associação do Bairro Buritis, Rômulo, Rose, Mauro, meu amigo Flávio Grossi também, doutor Flávio Grossi, todos os demais que eu conheço menos porque entraram mais recente. Agradecer muito ao meu amigo pessoal Braulio, que é uma pessoa que, com toda certeza lá atrás, ajudou muito no desenvolvimento de todo esse pensamento político do bairro Buritis. Quando realmente existe uma aproximação das pessoas com os políticos, geralmente se tem uma construção muito mais saudável, muito mais adequada, ajustada, acertada. São palavras que eu gosto de utilizar porque quem conhece as dores de cada município são os seus moradores através das próprias associações de bairro. Eu costumo até brincar com o próprio Braulio, que isso devia ser replicado para toda Belo Horizonte, que não briguem comigo, que eu sei que tem vários bairros que são muito atuantes, mas eu conheço poucos, como o bairro Buritis, que tem uma atuação tão fervorosa em pró do seu morador. Isso é extremamente relevante. Em segundo ponto, queria falar que eu vou ser um defensor integral da saúde. É o meu tema, é a minha pauta, é realmente ao que eu sou caro. Estamos na lida direta, já estive do lado público, já estive do lado privado, agora estou no público-privado e sei as dores e as dificuldades que se passam dia a dia, ainda mais no momento como que nós estamos vivendo de pandemia. Deixo aqui o meu recado para que a gente tenha muita responsabilidade. No nosso ponto de vista, acho que liberdade vem muito atrelada à palavra responsabilidade. A gente vive um momento, como o próprio Bernardo citou, de uma dicotomia, uma bipolaridade extremamente ácida. Então, vamos realmente pensar com muito carinho no tema saúde, entender o que é a nossa responsabilidade, saber onde vão os nossos deveres e os nossos direitos, para que a gente consiga um convívio muito saudável. E aí que, através de um convívio saudável, a gente consiga ter uma saúde plena. Que nem a gente falou, passa por diversos pontos e a gente tem que tentar sair do ciclo vicioso e ir para um ciclo virtuoso. Que essa pandemia passe e comece a nos dar o primeiro passo para a gente voltar a ter uma saúde um pouco mais plena. Obrigado, gente. A salva de palmas para os pré-candidatos primeiro. E estendo ela a vocês presentes, tá? Que nos apoiaram aqui nessa noite. Você de casa que está assistindo essa nossa live. Você que vai assistir posteriormente, pois ela vai ficar salva nas nossas redes sociais.
uma coisa que eu aprendi nesses anos de associação, e um dos mentores foi o Paulo Gomide, não está aqui presente hoje, mas na próxima deve estar, foi que a gente deve sempre sair da nossa zona de conforto, né? Todos nós poderíamos estar em casa agora, tranquilamente, de perna para o ar, assistindo jornal, assistindo Netflix lá, fazendo qualquer coisa. Nós estamos aqui discutindo o futuro, não só do nosso bairro. Nós estamos discutindo o futuro de Belo Horizonte, discutindo o futuro de Minas Gerais, vamos discutir o futuro do Brasil. Tá? Nós temos que deixar de sermos omissos e nos posicionarmos sobre toda e qualquer situação. Porque se nós não tivermos lá em cima, na Acrópole, defendendo nossos ideais, outras pessoas vão estar defendendo o que nós deveríamos estar buscando. E se outras pessoas conquistarem ou defenderem e conseguirem aquilo que nós não lutamos para alcançar, para conseguir, depois não adianta reclamar. Então esse é o posicionamento da Associação do Bairro Buritis. Nós vamos caminhar para 26 anos agora. A associação nunca foi omissa, ela sempre foi presente. E é o que nós queremos convidar você, morador, você de casa, você eleitor, a acompanhar os nossos fóruns, acompanhar o nosso jornal, o Folha Buritis, que é feito mensalmente aí com as notícias do bairro, algumas coisas de fora que a gente acaba acrescentando que acha relevante. Então é assim, a associação não é omissa, tá? E nós não vamos nos omitir, seja qual seja o fato. E a política é o que envolve hoje, é o assunto do ano praticamente, sem a gente contar a economia e os demais assuntos que estão vindo, mas nós vamos debater com elegância, com respeito, igual foi aqui. Tá? Eu me sinto orgulhoso e mais arroz de participar de um debate democrático desse, opiniões formadas, bem formadas e de forma educada. Tá? Agradeço a vocês de casa, declaro encerrado o nosso primeiro encontro do 4º Fórum Buritis na Política e convido vocês para o próximo encontro, dia 8 de março de 2021, com o tema Educação. Obrigado a todos, até a próxima. Obrigadinho.